amigos, cá estamos nós, sábado, dia 12 de julho, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado e temos aí algumas coisinhas para falar e muita oficialização, muita coisa a ficar aí oficial, portanto vamos olhar para isso, aqui neste sábado, agradecer à malta que esteve connosco no direto, muita gente que esteve connosco no direto de ontem com o Humberto e portanto vamos continuar aí, o mercado está a começar a aquecer. Não está aqui Jóqueres, quando eu digo não está aqui, não está em Portugal. O homem então não se apresentou para o início, ou para a viagem do Sporting para o Algarve, o início do estágio, digamos assim. Vamos ver quais são os próximos passos, estaremos aqui a acompanhar, mas o que é certo é que ele, como já ontem prevíamos, não está em Portugal e o Sporting certamente vai avançar aí para um processo disciplinar. Vamos ver o que é que vai acontecer aí com o Víctor Jóqueres. O que é certo então é que ele não está, mas vamos começar a falar então de mercado, oficializações, duas no Benfica. Rafael Obrador está então nos encarnados, assinou um contrato até 2030, portanto 5 anos de contrato, cláusula de rescisão igual à de Carreiras, 50 milhões de euros, foi então oficializado como reforço do Benfica. É no fundo o sucessor, ainda que provavelmente não vá ser titular, do Álvaro Carreiras, que, como se sabe, vai mais cedo ou mais tarde também ser apresentado como reforço do Real Madrid. O Obrador custou então 5 milhões de euros, está no Benfica, ele que é formado em parte no Mallorca, em parte no Real Madrid. No ano passado fez 33 jogos ao serviço do Deportivo da Corunha. Estamos a falar do Deportivo da Corunha, que terminou em 15º lugar, se eu não estou em erro, na segunda divisão. Portanto, o Obrador foi titular nessa equipa do Deportivo da Corunha e é então reforço do Benfica, como eu disse, 5 milhões de euros. Quem já não é jogador do Benfica foi apresentado num avião, foi o Orçun Kokcu, reforço então do Besiktas, o internacional turco, vai jogar pela primeira vez na Turquia, ele jogou sempre na Holanda, ou neste caso em Portugal, aos 24 aninhos, exatamente 24 anos, não, espera. Pois também, faz anos em final de dezembro, também. 24 anos, assina então pelo Besiktas. Não é que renda muito dinheiro ao Benfica, porque o Benfica pagou 25 milhões por ele, mais uma série de bónus que fez a transferência ficar ali na casa dos 29. O Besiktas vai pagar 25 milhões de euros, não este verão, apenas no próximo, porque isto falamos aqui de um empréstimo com obrigação de compra para o Orçun Kokcu, que é então jogador do Besiktas. E portanto é uma passagem que acaba por até ter bons números, 98 jogos, 19 golos, 22 assistências, a espaços, pareceu um jogador de grande nível, depois também teve alguns problemas fora do campo, todos sabemos. Não sei se consideramos uma passagem de sucesso do Kokcu pelo Benfica, que chegou a ser a contratação mais cara do futebol português. Acho que não podemos considerar que tenha sido um sucesso, mas também não é um falhanço, não é? Ficou ali, é mid. É uma transferência mid. Em Portugal ganhou apenas, entre aspas, a Taça da Liga e uma Supertaça, portanto não conseguiu ser campeão. Nos 2 anos que ele esteve em Portugal foi sempre o Sporting campeão. Foi na altura uma contratação pedida pelo Roger Schmidt, e acabou por não ser brilhante a passagem do Kokcu por Portugal, mas também não foi dramaticamente má, não é? Esperava-se mais, mas também não podemos dizer que foi um falhanço. Veio do Feyenoord, não deu prejuízo ao Benfica, mais coisa menos coisa, porque há também bónus na transferência para o Besiktas. É o que é. Kokcu então já não é jogador do Benfica, ou pelo menos já não é, vamos dizer que já não é jogador, é empréstimo com opção, eu digo opção, mas percebam, se é opção não pode ser obrigatório, não é? É uma cláusula de compra obrigatória e o Kokcu então a rumar ao futebol da Turquia e a rumar ao Besiktas. Vamos falar aqui do Samu. O Porto comprou o que faltava do passe, os tais 32 milhões de euros. Porquê é que eu meti esta transferência aqui? Porque eu vi muitas pessoas a dizer porque Samu transformou-se no jogador mais caro da história do futebol português, a nível de dinheiro pago por um jogador. E eu depois vi muitas pessoas a dizer não, porque o Enzo Fernandes custou 44 e o Darwin custou 34, lá o que era, assim, valores mais ou menos assim. E eu quero só clarificar porque é que o valor do Enzo e do Darwin também, mas o Enzo é mais fácil de explicar, porque a explicação para o Enzo é exatamente a mesma explicação para o Darwin. Porque é que a transferência do Enzo aparece tanto no nosso site do 00 como até no próprio Transfer Market, na casa dos 40 e tal, 42, 44 milhões? Porque na altura, quando eles são contratados, o Benfica, aqui no caso do Enzo, o Benfica ficou apenas com... O Benfica pagou, se não estou em erro, 12 milhões, depois mais 6, ficou ali na casa dos 18 milhões ou 16 milhões, por aí.
mas só comprou 75% do passe. Foi isto que o Benfica pagou para ter o Enzo. O River Plate ficou com 25% do passe. No momento em que o Chelsea o compra, pelos tais 120 milhões, tem que ser pagos ao River 25% do passe. E esse dinheiro é naturalmente descontado do valor que o Benfica tem a receber. E, portanto, o dinheiro que o River Plate recebe do Enzo Fernandes são os tais 18, eu acho que é 18 milhões que o Benfica pagou, mais os 25% do valor que o Chelsea pagou. O que quer dizer que resulta nos tais 40 e tal milhões, 44 milhões acho eu. Resulta nos 44 milhões. Portanto, o River Plate recebeu pelo Enzo 44 milhões. Mas o Benfica, para ter o Enzo a jogar na sua equipa, pagou apenas 18 milhões. O restante é dinheiro que o Benfica não recebeu e teve que ir para o River Plate. Mas quando nós fazemos a contratação mais cara, nós não podemos ir por essas percentagens. Porquê? Porque nós nunca sabemos quanto é que ela vai render no futuro. Não é? Nós não sabemos. Portanto, para o jogador jogar no Benfica, o Benfica, durante meio ano é que ele jogou no Benfica, para o Benfica ter o jogador aquele meio ano, o Benfica pagou os tais 18 milhões de euros. Ou seja, a contratação de Enzo Fernandes para o Benfica são 18 milhões de euros. Tudo o resto é dinheiro que, naturalmente, o Benfica teve que dar ao River Plate e que o River Plate recebeu, mas não podemos considerar isso parte da transferência inicial, porque senão tínhamos que ir a todas as transferências, ver as mais-valias e ver as percentagens dos passes. Portanto, o que nós fazemos, o cálculo que fazemos para dizer que nós, toda a gente, porque se forem à bola, ao recorde, ao jogo, o cálculo é exatamente o mesmo para toda a gente. O que nós temos de fazer é qual é que é o valor que o clube português pagou para eles jogar em Portugal. E agora vocês podem dizer, sim, mas o Porto, para ter o Samu, na primeira época, também só pagou 15. É verdade. Qual é que é o problema? O problema é que no acordo que o Porto tinha com o Atlético de Madrid, estava previsto isto. Ou seja, o Porto tinha, de X em X tempo, pagar o resto do passe. Tinha opção para pagar o resto do passe. Portanto, esse dinheiro tem que ser contabilizado porque, na realidade, para ele jogar no Futebol Clube do Porto a 100%, com o 100% do passe, o Porto teve de pagar essa verba. Portanto, pode-se tornar um bocadinho confuso, porque, e atenção, é extremamente confuso. Extremamente confuso, porque, por exemplo, quando o Cristiano Ronaldo sai do Sporting, foi pelos tais 15 milhões, ou lá o que é que foi, já nem me lembro quanto é que foi, 15 milhões, ou 20 milhões, ou 30 milhões. Quando o Ronaldo é vendido pelo United ao Real Madrid, o Sporting recebeu mais 4 milhões. Portanto, se esses 4 milhões, que era na altura o mecanismo de solidariedade, que é outra coisa que nós também não contamos para o bolo total, porque, por exemplo, o River Plate, para além dos 25% da transferência que recebeu do Chelsea, também teve direito ao mecanismo de solidariedade. E não podemos contar isso porque isso é dinheiro que o Benfica não pagou para ter o Enzo. É dinheiro que o Benfica teve de pagar no negócio da venda do Enzo. Portanto, é sempre muito difícil. E atenção, nós estivemos aqui a debater, e certamente fizeram o mesmo na bola, e no Record, e no jogo, e no Mais Futebol, e no Transfer Market, porque, na realidade, o River Plate recebe 44 milhões pelo Enzo. Mas esses 44 milhões não são pagos pelo Benfica para ele jogar no Benfica. O que é certo é que o Porto tem 100% do Samu. 32 milhões de euros foi quanto o Porto pagou para ter o Samu, que foi um jogador que viveu 2 anos num, meia época com o Vítor Bruno, brutal, onde ele parecia ser o melhor avançado do mundo, a seguir ao Jóqueras, e depois meio ano com Martín Anselmi, onde foi dramaticamente infeliz, e via-se isso no futebol dele, e portanto vamos ver agora com o Farioli como é que as coisas vão acontecer, porque é certo que é um avançado de 21 anos, poderoso fisicamente, que acho que concordarão comigo que é um avançado finalizador que precisa que a equipa jogue para ele, do que propriamente ele ir à procura do espaço, que era o que, por exemplo, o Anselmi queria dele. Aliás, o Anselmi queria 2 coisas dele que ele não sabia fazer, que era procura de espaço e jogo em apoio. Samu não é esse jogador. Samu é um jogador de 2 toques de gol. E, portanto, o Porto pagou 32 milhões de euros para ter o Samu, contratação mais cara. Fun fact, o top 3 do Porto tem agora Samu, segundo lugar, David Carmo,
Terceiro lugar, Imbolá. É este o top 3. Estou a ser um bocadinho jocoso, porque poderia colocar aqui no top 3 o Oliver. O Oliver e o Imbolá custaram exatamente o mesmo valor, 20 milhões de euros, mas Imbolá e David Carmo são os dois do top 5 do Futebol Clube do Porto. O David Carmo realmente envelheceu mal esta contratação. Ainda em Portugal, vamos até Barcelos, vamos até ao Gil Vicente, porque vai haver também venda recorde. Félix Correia vai render na casa dos 7 milhões e meio ao Gil Vicente. O Lille está em cima do antigo jogador do Sporting e da Juve. 7 milhões e meio. Ele que já tinha sido a contratação mais cara da história do Gil Vicente e agora vai ser a venda mais cara da história do Gil Vicente. Atenção, porque há clubes da Turquia também interessados. Não sabemos quais são, mas temos essa informação. Mas a equipa que está mais próxima de contratar o Félix Correia é o Lille. 7 milhões e meio é o bolo total. A transferência provavelmente vai-se fazer por menos, mas depois vai haver aqui mais-valias que podem fazer o valor chegar a 7 milhões e meio, que é uma venda muito, muito interessante para o Gil Vicente, por um jogador que vem de 2 boas épocas ao serviço do Gil. Acho que tem sido realmente uma afirmação no Gil. E, portanto, interessante esta situação do Gil Vicente, muito perto de fazer um encaixe realmente muito, muito interessante. Vamos até ao Santa Clara. Deixa-me só dizer isto. Estava a ver o Braga a jogar há bocadinho. Estava a jogar há bocadinho, em particular com o Panathinaikos. Gostei bastante. Atenção, gostei bastante. Atenção àquele Braga. Ganhou. Eu estava a ganhar 2-1 quando eu entrei para aqui. Portanto, acho que ganhou, porque já estava mesmo no finalzinho. E eu estava a gostava a ver. Portanto, atenção. Vamos ao Santa Clara, então, falar de Paulo Vítor. Reforço oficial na equipa do Santa Clara. Ele que no ano passado esteve ao serviço do Farense. Foi titular, na maioria do tempo, como defesa esquerda no Farense. Vai reforçar agora o Santa Clara. Aparentemente é custo zero, mas eu confesso que não consegui confirmar isto. Contrato até 2029, isto sim é oficial, contrato de 4 anos com o Santa Clara, que não tarda nada, o Santa Clara vai estar a jogar aí nas competições europeias, e conta agora com mais o Paulo Vítor. Como eu disse, ele é brasileiro, defesa esquerdo, 24 anos, tem formação um bocadinho dispersa no futebol brasileiro, pertencia aos quadros do Internacional de Porto Alegre. Depois vai a custo zero para o Farense, e se não estou em erro é também a custo zero para o Santa Clara, mas posso estar aqui enganado, mas tenho a ideia que é isso. Para fechar em Portugal, falamos de Diogo Nascimento. Eu sei que todos nós estávamos aqui a apontar o Diogo Nascimento para grandes clubes do futebol português ou grandes clubes do futebol mundial, mas não que o Olympiacos não seja um bom clube. Ele já está na Grécia, vai ser então oficializado como reforço do Olympiacos. 4 milhões de euros, é um valor extremamente baixo. É uma pechincha, na minha opinião, paga pelo Olympiacos. Não se esqueçam que metade deste valor vai para o Benfica. O Benfica tinha 50% do passe e o Diogo Nascimento então não continua em Portugal. Havia aí os rumores de Gil Vicente, havia aí também os rumores de Braga, até a possibilidade de voltar ao Benfica como um projeto, mas não vai acontecer. O que vai acontecer, e aliás ele já está na Grécia, acho que até já falou, portanto mais dia menos dia há de ser oficial. Diogo Nascimento, que foi eleito para o 0-0 o melhor jogador da segunda Liga no ano passado. 36 jogos, um golo e uma assistência. É um médio defensivo, um médio, pode jogar a 8, pode jogar a 6, é criativo, tem boa capacidade. Falta-lhe se calhar um bocadinho de chegada mais à área para fazer mais golos e mais assistências, mas realmente vem de uma época, aliás 2 épocas muito interessantes no Vizela. No ano passado, como eu disse, foi eleito o melhor jogador da segunda Liga para o 0-0 nas votações que nós fazemos para os jogos da segunda Liga. Vamos lá para fora, vamos falar de Stefano Pioli, que foi oficializado como treinador da Fiorentina. É um regresso à casa de Pioli, que vai então orientar a Fiorentina. Atenção, porque é um contrato de 3 anos, não é muito normal contratos de treinadores andarem aqui na casa dos 3 anos, mas é interessante, é uma contratação interessante por parte da Fiorentina. A Fiorentina, como sabemos, perdeu o seu treinador para onde é que foi o Paladino? Não perdeu, deixaram de sair, né? Foi aquela história deles terem renovado e depois terem mandado embora, exatamente. Exatamente, já me lembro, já me estou a recordar. A Fiorentina tinha renovado com ele e depois, passado para aí 2 ou 3 semanas, mandou embora o Paladino. E agora oficializou a chegada do Pioli, o antigo treinador que andou aí um bocadinho pelo mundo, não é? O Stefano Pioli andou aí pelo Al Nassr, tinha estado no Milan antes de ir ao Al Nassr. É um treinador que já ganhou uma Série A, quando é que foi? 21-22, não é? 21-22 na altura ao serviço do Milan. Depois esteve mais algum tempo no Milan, esteve no Al Nassr sem grande sucesso a treinar o Cristiano Ronaldo e agora vai treinar a Fiorentina em 2025-2026, mas atenção, porque o contrato é de 3 anos, como eu disse. A Fiorentina, então, que
Em que lugar ficou a Fiorentina no ano passado? Se acaba de confirmar assim rapidamente. Sexto lugar. Nada mal. Vão estar na Europa. Vão estar, sim senhor, na Conference League. E tem o treinador... É, Conference League, não estou errado. Mas exatamente, Conference League. E tem então Stefano Pioli como o treinador. Uma contratação interessante, um treinador experiente, como eu disse, ganhou a Série A ao serviço do Milan, esteve também no Al Nassr e, portanto, certamente vai trazer experiência. Duas coisinhas para fechar, duas oficializações, muita coisa oficial hoje, muita coisa oficial. Primeiro, Malik Tillman é reforço do Leverkusen, é no fundo o sucessor, digamos assim, do Wirtz, que foi para o Liverpool. O Tillman é então reforço a 35 milhões de euros, oficializada essa contratação. Malik Tillman, internacional norte-americano, ele que durante alguns anos, ele é formado no Bayern Munique, durante alguns anos fez parte da equipa principal do Bayern, nunca se conseguiu impor, foi no futebol dos Países Baixos, no futebol do PSV que realmente explodiu, no ano passado 34 jogos, 16 golos e 4 assistências, e agora é então oficializado como reforço do Leverkusen, como eu disse, 35 milhões de euros, contrato de longa duração, 2030 para este médio de 23 anos. Assim, a posição é mais ou menos a mesma que o Wirtz, o estilo de jogador tem uma ou outra parecença, não é igual, mas é um bom jogador e, portanto, é uma aposta perfeitamente legítima por parte do Bayer Leverkusen. Para fechar, vamos falar do Elanga. Já tínhamos falado aqui desta possibilidade, já sabíamos que a coisa estava muito, muito bem encaminhada e agora é oficial. Elanga foi oficializado como reforço do Newcastle. Deixou então o Nottingham Forest, foi treinado no ano passado pelo Nuno Espírito Santo. E agora vai reforçar então o Newcastle. O Elanga foi uma das boas surpresas do Nottingham Forest, ou uma das surpresas, uma das pedras importantes do Nottingham Forest na qualificação europeia. E entretanto soube-se que o Nottingham Forest vai jogar a Liga Europa e não a Conference League, porque o Crystal Palace não teve licença para jogar na Liga Europa, vai ter de jogar a Conference League. E o Nottingham Forest, que sobe então uma posição e vai estar na Liga Europa. Mas não vai ter o Elanga, porque o Elanga foi oficializado como reforço do Newcastle. Estamos a falar de um jogador que custou cerca de 63,7 milhões de euros. Ele tinha sido contratado pelo Nottingham Forest ao Manchester United na altura, em 2023, por 17 milhões e meio. Portanto, rendeu quase mais 50 milhões de euros ao Nottingham Forest. No ano passado, 43 jogos, 6 golos, 12 assistências para este internacional sueco. Apesar de se chamar Anthony Elanga, nasceu mesmo em Malmö, portanto deduzo que a família dele seja camaronesa. Ele tem a dupla nacionalidade, mas é internacional pela Suécia. E, portanto, é colega de equipa de Victor Gyökeres na seleção. 63,7 milhões de euros. Belíssima conta. Quer dizer, aposta importante por parte do Newcastle. 23 anos, portanto é o Newcastle a apostar em força, o Newcastle que também está aí a tentar fazer mais algumas contratações, até porque estão aí na corrida para ter mais um avançado. Eles eram uma das equipas que estava a correr com o Chelsea pelo João Pedro, não conseguiram, mas agora conseguem o Elanga. Acho que ainda vão mexer bastante mais, nomeadamente na contratação de mais um ponta de lança para fazer ou concorrência ou para jogar com o Alexander Isak. Bem, meus amigos, estamos conversados, voltaremos então amanhã. Obrigado por terem estado no direto, obrigado por ouvirem. Não se esqueçam de subscrever o canal, não se esqueçam. Eu estive a ver os dados e mais de metade das pessoas que ouvem o Mercado Flash não subscreveram o canal do YouTube do 00. Portanto, precisamos disso, malta, precisamos disso. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol. Oi, não é isto, é aqui. Agora sim. O meu nome é Igor Gonçalves e o mercado é a minha parte favorita do futebol.